Lana Mendes, salve Maria. Clécia, minha irmã, salve Maria. Aguardar alguns minutinhos para a gente começar, tá bom? Quero ser mais breve. Irmão, salve Maria. Celito Garcia, meu fundador. Que honra. Meu Deus do céu. Tá me ouvindo bem, Celito? Como que tá aí? Estão me ouvindo bem? Me avisem aí, porque meu celular hoje tá meio esquisito. Tem hora que eu não consigo gravar áudio, tem hora que eu não consigo. Ô, irmão, beleza. Que bom, que bom. Bom, vamos lá. A gente ter um tempo, né, de que uma hora aqui dentro do Instagram ela é terrível, principalmente para essa segunda parte de Filoteia, que dá a base de 50 folhas mais ou menos, para mim dar uma resumida para vocês. Espero que estejam lendo, né, não somente assistindo as lives, mas também lendo o livro, né? Mandei para bastante pessoa, né? Graças a Deus bastante pessoas pediram o PDF. Já bastava Celito, agora Hélio de Maria para me dar susto aqui. Salve Maria. Hélio, meu irmão, grande irmão. Sigam Hélio de Maria, sigam Celito Garcia, por favor. Então, assim, espero que estejam lendo também o livro, porque não somente assistir as lives, né? O intuito dessas lives é para que assim a gente tenha um pouco mais de entendimento do que está falando o autor, como eu falei na primeira semana. Temos que conhecer os autores dos livros, não somente ler, né? Não somente pegar o livro e ler, mas entender quem que era aquele autor, entender qual era a mentalidade daquele autor naquele tempo, naquela época, né? Que infelizmente nós começamos a ler e não queremos entender o contexto, né, de tudo, né? Isso é muito bom quando nós pegamos e desbravamos o livro por um todo, né? Como por um todo? Entendendo quem é o autor, o pensamento do autor, a época do autor. É muito bom a gente fazer esse exame, né? Não somente ficar naquele começo do livro de ler. Por isso que muitas às vezes começam a ler o livro e param pela metade, que não entendeu, além de não entender o livro, não quis entender quem era o autor, o pensamento do autor, né? É muito bom a gente fazer isso. A primeira introdução que nós falamos semana passada, nós falamos muito, né, o que contém os avisos dos exercícios necessários para levar a alma desde o seu primeiro desejo de vida devota até uma absoluta e formal resolução de abraçá-la. Gabriel, meu afilhado, salve Maria, meu tesouro. Bom, semana passada nós falamos as formas que eram necessárias para que nós possamos desejar essa alma que ama a Deus, né? Essa filoteia, essa alma enamorada de Deus. Então eu explanei um pouco sobre as questões da forma com que tínhamos que buscar, né, uma vida de oração, entender o que é essa vida de oração, né, entender o que é essa vida devota e tomar esta decisão de querer ser essa filoteia, né, buscando dentro de todo o contexto dessa primeira introdução, buscando uma confissão, né, perfeita. Espero que todos, né, que acompanharam, buscaram, né, fazendo um bom exame de consciência, né, meditar. O livro nos faz isso nessa primeira introdução, tem os exercícios,
né? Onde que a gente vai meditando tudo, né? Para chegar no que? Na confissão. É muito lindo, Hélio. Eu conheci depois também a alma enamorada de Deus. Eu estou apaixonado por esses dois termos, né? A alma que ama a Deus e a alma enamorada de Deus. É os dois termos que eu mais me animou de ler, né, Filoteia. Então, dentro dessa questão de fazer um bom exame de consciência, buscar um bom diretor espiritual, né, qual a finalidade dessa segunda parte, que contém os diversos avisos acerca da elevação da alma a Deus, por meio da oração e dos sacramentos. São Francisco de Sales vai nos falar aqui da necessidade da oração. Ele começa na segunda parte da introdução, lembrando que é somente uma introdução para uma vida devota, né? E como falei semana passada, né, ela é crescente a nossa vida. Não é de uma hora para outra que nós vamos parar com nossos vícios, com os nossos erros. Alguns conseguiremos, né, romper de uma vez, mas outros vai ser gradativamente até chegar a esse caminho, né? Vamos usar o termo de perfeição, né? Dessa alma que não sente mais prazeres do mundo, essa alma que não sente mais vontades do mundo, mas essa alma que quer ser inteiramente devota a Deus, ter essa devoção, esse amor, né? Temos que ter esse amor responsável, exatamente, responsável. Daí no comecinho ele vai falar assim: como o coração traz ao nosso entendimento a claridade, a luz divina, expõe nossa vontade ao calor do amor celeste. Não há coisa que tanto depure e dissipe o nosso entendimento das suas ignorâncias. É a nossa vontade dos seus afetos deprovados. Ela é a água de bênção que, com seu orvalho, faz revendecer e desabrochar as plantas dos nossos bons desejos. Expurga e lava as nossas almas de suas imperfeições e apaga a sede das paixões que os nossos corações têm. A oração, ela faz com que isso na nossa vida, ela faz com que nós, né, começamos a nos debruçar em Deus, né? Quando nós temos, o Celito falava muito bem ontem, eu assistia a live dele, né? Ele colocava desse esforço de fazermos, e está sendo fantástica as lives. Não estou aqui querendo puxar saco de ninguém, mas quando a questão é muito boa, a gente tem que divulgar ao máximo, né? Mas quando nós começamos a ter essa fidelidade numa vida de oração, né, nós vamos começar a combater. A oração é um combate, né? E quem que participa desse combate? Nós. Nós somos aquele fronte, né? Aqueles que vão à frente, né, no combate, né? A nossa oração é a nossa arma. Vamos colocar nesse termo, né? São Francisco de Sales vai falar, né, que a oração é uma arma direcionada ao inimigo e protegida por Deus, né? Nós, quando começamos essa vida de oração, nós começamos a combater, né? Combater as nossas paixões, os nossos vícios, os nossos desejos, né? Os desejos maus que nos corrompem, né? A oração vai fazer com que cada vez mais nossa alma se eleva a Deus, né? Que a nossa alma se fortaleça em Deus. Nossas orações vão fazer com que o nosso anjo da guarda, né, esteja mais próximo de nós, porque nós nos afastamos muitas vezes dos nossos anjos da guarda, né? Ele está presente conosco, mas nós deixamos ele de lado, e ele está aqui para trabalhar junto conosco, né? Os anjos da guarda têm essa função que poucos de nós pensamos. Mas São Francisco de Sales, bem no começo aqui, vai falar que a nossa oração vocal, ela é muito boa, mas só que nós temos que elevar a nossa oração à oração mental, né? Por que da oração mental?
A oração mental, ela é mais particular, né, do que a vocal. A oração mental vai fazer com que nós meditemos, contemplamos, né, e temos uma fidelidade maior nessa oração. Porque quando nós fazemos nossa oração vocal, né, existe muitas distrações nela, né, mais do que a mental. Não que a mental não vai ter distrações ao nosso redor, mas a oração vocal, muitas das vezes nós queremos ficar prestando atenção nas palavras com que estamos falando e nós vamos esquecendo da finalidade. E São Francisco de Sales vai nos ensinar aqui, ó, né, que nós temos que exercitar a nossa oração mental. Ele usa até o termo nesse comecinho aqui eu li pela primeira vez Filoteia, né, e tinha essa questão. O balbuciar da criança, né, quando você vai ensiná-la, deixa eu fechar aqui que senão começa os cachorros a latir. Moro num bairro que tem 80 cachorros na rua, não esquentam não, hein, tá? Mas a criança, quando ela começa a balbuciar, a mãe vai incentivando ela para começar a falar as suas palavras, né? Ela vai fazendo com que aquela criança vai cada vez mais, vai instigando, né? Vamos colocar desse termo, a criança cada vez mais querer falar. E é assim também a oração mental, né? A oração mental vai começar conosco de uma forma que a gente não vai conseguir elevar totalmente a nossa oração a Deus, né? Vamos ter distrações, vamos ter várias ocasiões que vão fazer com que nós não conseguimos ter essa oração mental. Estou falando muito rápido, só estou preocupado com o horário, tá bom? Se eu estiver falando muito rápido e não estiver entendendo, podem falar aqui, tá? E daí São Francisco de Sales não vai falar somente, né, nesse começo, né? São Francisco de Sales, ele é muito didático, né? Ele, em tudo que ele coloca, ele sempre coloca fórmulas, né, para exercitarmos, né? Não que essas fórmulas estejam totalmente corretas e essa é a única forma. Outra coisa que adentra também, existem várias formas dentro da igreja de fazer orações mentais, orações contemplativas, orações vocais, né? Tudo que está dentro da igreja acolhemos e colocamos da melhor forma para a nossa vida. Eu aprendi muito com Filoteia, né? Eu aprendi muito com São Francisco de Sales essa minha forma de rezar, né? E foi muito boa para mim, por isso que eu quero passar a vocês. São Francisco de Sales vai falar para que nós podemos ter essa oração mental, precisamos pelo menos uma vez por dia, empregar uma vez por dia, dentro desse dia, 1 hora para essa oração mental, né? Sempre São Francisco de Sales vai nos orientar duas coisas, né? A fazer as nossas orações antes do jantar, né? Que depois que a gente janta, a gente fica pesada, né? Não queremos fazer nada, não queremos rezar, não queremos nada, só queremos ficar deitado com a barriga estufada, né? Então São Francisco de Sales sempre nos orienta a rezarmos antes do jantar ou um longo período depois do jantar, 1 hora depois do jantar, depois da nossa digestão, né? Onde que depois acaba toda aquela sonolência, evita toda aquela, né, se perder no campo da meditação, né? Se perder, se distrair, né? Então ele vai falar para que nós fazemos dessa forma, ou a forma onde que eu encontrei, né, para a minha vida. Eu prefiro levantar 1 hora mais cedo do que o programado todos os dias para fazer essas minhas orações, fazer as minhas meditações e minha leitura, né? Eu, por ser muito procrastinador, né, sempre muito, eu não sou uma pessoa, infelizmente, hoje bem melhor, mas sempre fui de querer enrolar as coisas para não fazer. Então eu optei por fazer de manhã, né? Eu levanto,
é a primeira coisa que eu faço. Escovo meus dentes, né? Pelo amor de Deus. Né? Mas eu vou, faço as minhas orações diárias aqui. Graças a Deus eu tenho o meu cantinho hoje para me fazer, né? Onde que daí eu emprego todas as minhas orações, faço minha oração mental, né? Faço as orações que a minha comunidade me proporciona, né? Eu gosto de falar dessa forma, né? Que são nossa regra de vida de oração, né? E depois eu vou para o meu trabalho. Às vezes no trajeto do meu trabalho, se eu não conseguir completar minhas orações, eu completo no trajeto, mas aí eu vou explicando mais para frente. São Francisco de Sales vai falar que se nós pudermos fazer esses exercícios, né, na igreja, seria de grande valia. Que na igreja, principalmente durante o dia, e graças a Deus nossas igrejas são abertas o dia todo, né, em quase todo o Brasil. É difícil ouvir que uma igreja católica está fechada durante o dia. Então, dentro da igreja, onde nós conseguimos mais silêncio, né, e conseguimos estar inteiramente. Se não, São Francisco de Sales vai falar que nós empregamos um lugar, colocamos um lugar, né, onde que ali naquele lugar se tenha pelo menos uma cruz, alguma imagem de santo, né, livros espirituais e também um lugar onde que não tenha nenhum incômodo, né? Tô até procurando a palavra correta, né? Onde que né, a maior dificuldade, principalmente para os casais que têm filhos, né? É um lugar onde que não terá, né, mulher atrapalhando, marido atrapalhando, filhos atrapalhando, no contexto de que filho é uma bênção, temos que rezar com eles, temos que rezar com nossas esposas, temos que rezar com nossos esposos, né, no contexto de nossas famílias, mas nós precisamos também tirar esse tempo. E durante o nosso dia nós sabemos, né? Eu aqui em casa eu sempre espero a Graciela dormir, graças a Deus ela dorme 9 horas da noite, né? Então quando eu preciso, além das minhas orações de manhã, fazer alguma oração, alguma leitura, eu faço depois. Por quê? Porque daí está um silêncio em casa, né? Então daí a gente tem essa oportunidade. Daí ele vai falar que toda a espécie de oração, quer mental, quer vocal, pondo-se na presença de Deus e observada dessas regras, né, verás dentro um pouco como ser proveitosa. São Francisco de Sales também vai falar, né, que temos que usar da língua latina, né, do latim. Nós temos que rezar na língua da igreja, né? São Francisco de Sales vai falar aqui, né, que temos que fazer. Mas nós não temos que somente pronunciar, mas entender o que estamos falando, né? Muitos de nós, né, queremos rezar em latim, rezar, tendo uma prece. Eu ainda não domino, né, o latim, sei mais assim rezar a Ave Maria bem contemplada do que as outras orações, né? Estou estudando para melhorar, que o meu latim é meio caipira, né? Minha voz é caipira, né? Puxa muito R, tudo R, então sai meio torto tudo. Mas ele fala que nós fazemos dessa forma, né? Rezemos na língua da igreja, mas entendendo o que estamos rezando, né? E esse é um bom exercício mental, porque na hora que a gente está rezando, a gente prender a nossa mente, né? Ave Maria, graça plena, Ave Maria, né? Latim Mazarov, boa, Celito. Esse é o meu. Ai, meu Deus do céu, né? Então a gente vai fazendo com que a nossa mente vai se aprendendo naquela oração, né? O terço é muitíssimo proveitoso. O Celito falava isso ontem também, né? O rosário, ele é muito proveitoso para uma oração mental, né? Quando nós rezamos o rosário, prendemos a nossa mente aos mistérios, contemplando os mistérios, né? Nós vamos conseguindo entender, vamos conseguir chegar, se aproximar,
bem mais da oração mental. Só pegar aqui. Se acontecesse que toda a tua manhã se passasse sem esse exercício sagrado de oração mental, ou pela multiplicidade dos trabalhos, ou por qualquer outra coisa, o que deves procurar evitar na medida do possível? Esforça-se para reparar esta omissão depois do jantar. São Francisco de Sales vai falar que dentro desse meio, de todo esse contexto que você tem que fazer para a oração mental, se você, por exemplo, manteve aquela fidelidade de fazer suas orações de manhã, mas não obteve sucesso, que você possa, né, fazer antes do seu jantar. Lembra sempre, ele sempre vai te orientar antes do jantar, né? Por quê? Porque daí depois você não vai colocar empecilhos, né? Então assim, ele fala para que nós exercitamos. Se eu não conseguir fazer minha oração mental na parte da manhã, que eu possa ler um bom livro que vai fazer com que eu medite aquele livro, né? Que eu possa rezar mais uma conta do rosário, né? Que eu possa fazer uma ladainha, rezar alguma oração da igreja, lembrar do santo do dia e fazer ler a vida desse santo, né? Dentro de todos esses meios, né? Mas ele fala da forma assim, não de uma forma supérflua, tá? Como por exemplo, né? Usar, né? Eu não consegui minhas orações, depois eu rezo só uma Ave Maria e tá bom. Lógico que uma Ave Maria, o contexto da Ave Maria bem rezada, uma única Ave Maria, né? Faz transbordar graças em nossa vida. Mas quando essa Ave Maria é somente por conta de uma preguiça, de uma má vontade, não tem como nós acharmos que essa Ave Maria vai agradar o coração de Deus. Lembrando que a oração, ela é para agradar o coração de Deus. O Catecismo da Igreja Católica vai nos falar isso, né? Que a oração, né, é um ato de adoração a Deus, né? É um ato de amor a Deus. Essa é a finalidade da oração. São Francisco de Sales vai dar um breve método para a meditação, né? E ele vai falar para nós que a primeira coisa é nos colocar na presença de Deus, né? Ele vai colocar assim: indico-te em primeiro lugar a preparação que consiste em 2 pontos, sendo o primeiro pôr-se na presença de Deus e o segundo deu branco aqui, ó. Invocar a sua assistência, né? O primeiro consiste, né, numa viva e atenta apreensão da universal presença de Deus. Pôr-se na presença de Deus. Como que nós vamos nos colocar na presença de Deus, né? Primeiramente, né, o Celito fala muito isso, né? Não vai querer rezar de cuecas, sem camisa, né? Aquela coisa horrível, né? Que é terrível. Não, pôr-se na presença de Deus primeiramente é com nós, né? Qual que é a minha forma de estar na presença de Deus? Sempre é a partir de mim. Deus está ali, né? São Francisco de Sales vai falar, né? Isso, a igreja fala que Deus está em todo lugar, né? Logicamente, a sua casa é a igreja e nunca será outro lugar. Meu quarto não pode ser mais do que minha igreja, né? Mas São Francisco de Sales vai falar que Deus está em todo lugar. Então, quando eu me coloco na presença de Deus, eu tenho que me colocar de uma forma, né, moral. Eu não vou chegar na presença de Deus de qualquer forma. Como eu não vou chegar no juiz de camiseta regata, né, e sunga. Não tem como, né? E o Rei dos Reis, nosso Deus, nosso Senhor, eu não tenho que chegar de forma qualquer. E me colocar na presença de Deus é estar num lugar apropriado para isso, né? Por isso que é muito bom nós reservarmos um lugar da nossa casa para a oração. Se for no meu quarto, preparar um lugar, me preparar para esse lugar,
né? Preparar toda a situação, acender uma vela para a imagem de Nossa Senhora, preparar aquele local para estar com a minha mente inteiramente focada em Deus, né? Depois invocar a sua assistência, né? Chamar a Deus, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se pôr na presença de Deus. Daí nós conseguimos chegar, né, a esse primeiro ponto. São Francisco de Sales vai propor 4 meios principais que pode servir para começar essa vida de oração mental. O primeiro consiste numa viva e atenta apreensão da universal da presença de Deus, que Deus está em toda parte e de que não há neste mundo lugar nem coisa onde Ele não esteja, com verdadeira presença. O segundo, deixa eu ver. Sim, um pouquinho antes aqui. Por isso, antes da oração, é sempre preciso exercitar a nossa alma a um pensamento e consideração atenta desta presença de Deus. Uma dica sempre, né, que eu comecei, desde quando eu comecei e me ajudou muito, são os salmos. Os salmos fazem com que nós nos colocamos na presença de Deus. É muito bom você ler algum salmo, recitar algum salmo e se colocar naquele momento na presença de Deus. É uma dica, tá bom? O segundo meio de te pôr nessa sagrada presença é pensar não somente que Deus está no lugar onde tu estás, mas que de modo muito particular no teu coração. O terceiro meio é considerar nosso Salvador, que enquanto homem contempla o céu, todas as pessoas do mundo, mas sobretudo os cristãos, que são seus filhos, e ainda mais especialmente aqueles que estão em oração, cujas ações e movimentos está notando. Lembre-se, essa forma com que estão falando, eu não queria nem adentrar muito nisso, é que Deus ama todos, Deus ama todos. Mas aqui está uma verdade, né? Deus ama todos, toda a sua criação. Mas existem os prediletos, que são seus filhos, a partir do batismo, né? E quando esses filhos têm uma vida de oração, uma vida inteiramente para Deus, esses serão ouvidos primeiramente, né? Meritocracia, alguns falam, né? Mas é por se despojarem a isso, né? E tudo Deus está anotando. E Deus vai ver. O quarto meio consiste em servir-se da simples imaginação, representando-nos Salvador na sua sagrada humanidade, e se estiveres perto de nós, de maneira semelhante a que costumamos representar os nossos amigos. Tu na presença de Deus antes da oração. E não é preciso querer empregá-los todos ao mesmo tempo, mas só um de cada vez. Isto breve e simplesmente. Da invocação, né? Segundo ponto da preparação, né? Nós vamos invocar a presença de Deus, né? Nós vamos clamar a presença de Deus. É colocando a sua majestade à frente de tudo, a sua grandeza, né, em meio à nossa pequenez, né, que Ele é tudo para nós. Nós temos que começar a nossa oração, né, a preparação da nossa oração, o começo de nossas orações, empregando para quem é. Quando eu vou rezar e vou pedir a Deus, né, a sua presença, em meio a toda a minha situação, em meio a toda a minha vida, eu tenho que mostrar que Ele é soberano sobre tudo isso.
né? E muitos de nós esquecemos isso, né? Desculpa por esse monte de né. É um costume muito ruim que eu tenho, tá? O terceiro ponto da preparação, né? Ora, do que se trata é de propor à nossa imaginação a essência do mistério que queremos meditar, como se realmente, de fato, desenrolasse na nossa presença. Um exemplo muito bom. Eu estou olhando para a cruz de Nosso Senhor na minha meditação e logo eu já me coloco na presença ali do Calvário. Logo ali eu vou olhar e quem estava no Calvário juntamente com Cristo? Nossa Senhora, Maria Madalena, Santa Maria Madalena, São João, todos os que estavam ao redor. Eu vou começar a pedir a presença deles também, né, para esta oração, para esta meditação. E eu vou fazer com que minha cabeça vai se empregar a isso, vai ficar fixada a isso. E aonde que eu vou conseguir afastar muitas e muitas distrações. A gente começa a combater essas distrações dessa forma, fixando a nossa mente naquilo. São Francisco de Sales vai falar que sempre, né, temos que ter o nosso coração humilde para tudo isso. Uma alma, né, que ama a Deus é uma alma humilde. Uma alma que não vai se vangloriar na oração, né, achando que está já na sétima morada. Não. Aquela alma que vai sempre se colocar na sua pequenez dentro de tudo isso, para chegar ao ponto da meditação. A segunda parte da meditação. Nós vamos começar a empregar e dar um entendimento à nossa oração. Nós vamos começar a fazer atos concretos nesta meditação. Vou fazer com que aquela meditação, vou crer fielmente que eu estou com um bom propósito de meditar, vou crer fielmente que vou me doar a essa meditação, onde vai fazer com que assim eu não me distraia. Deixei passando aqui que eu não sei quanto tempo. Deixa eu ver. 33 minutos, eu acho que conseguirei. Dentro de todo esse contexto, São Francisco de Sales sempre vai colocar o seu ramalhete, né? Sempre ele vai ter essa palavra ramalhete dentro do livro, né? O ramalhete espiritual. São Francisco de Sales ele nos dá várias fórmulas que juntas, né, como eu falei semana passada, que todas elas juntas vão fazer com que nós conseguimos obter sucesso na nossa vida de oração. Finalmente é preciso concluir a meditação com 3 atos, que são de fazer o mais humildemente que seja possível. O primeiro ato é a ação de graças. O segundo, o oferecimento, pela qual oferecemos a Deus a sua mesma bondade e misericórdia. O terceiro ato é o de súplica, pelo qual pedimos encarecidamente. Então nós vamos fazer o primeiro ato, ação de graças. Agradecer a Deus, ser grato a Deus. A ação de graças é glorificar a Deus dentro de tudo. Eu glorificar a Deus por tudo que Ele é em minha vida, pela minha família, glorificá-lo, né? Exaltá-lo, não fazer balbúrdias, tá? O segundo é o oferecimento, né? Oferecer tudo que estamos a Deus, né? Oferecer nossas cruzes, oferecer nossas alegrias, que muitas das vezes nós só oferecemos as nossas cruzes, né? Só oferecemos coisas difíceis para Deus e não oferecemos de volta as coisas boas. Tudo é para Deus. A finalidade de nossa vida é Deus. O terceiro ato é o de súplica. Dentro desse ato de súplica, nós podemos suplicar, não somente por nós.
Se nós temos, eu sempre costumo falar isso na questão de oração, se nós temos um coração humilde, nós não vamos ficar presos em pedir para nós tudo. Costumo falar, Deus já sonda nossos corações, já sabe as nossas necessidades, já sabe as nossas dificuldades. Mas esse momento é da gente ser muito humilde, de reconhecer que tem pessoas que necessitam mais do que nós. Então nós vamos olhar e vamos suplicar pela igreja, vamos suplicar pelo Santo Padre o Papa, vamos suplicar por todos os bispos, pelos padres que não estão vivendo conforme a sã doutrina nos ensina, pelos padres que estão passando dificuldades, pelos padres acamados. Daí vamos olhar por toda a igreja, vamos pedir por toda a igreja, suplicar por toda a igreja, suplicar pelos acamados, suplicar pelos drogados, suplicar por todos da igreja, né? Daí nós conseguimos ter esse coração totalmente contrido, né? Nós conseguimos lutar contra muitas coisas. São Francisco de Sales aqui no alguns avisos utilíssimos sobre a meditação vai nos falar também, né, sobre os afetos e resoluções. Por todas as coisas, né, os afetos são bons, né, até um ponto. Quando esse afeto me tira da finalidade que é Deus, quando esse afeto, né, me faz tirar da finalidade que é Deus, esse afeto não se torna uma coisa boa para mim. Então eu tenho que usá-lo sempre para levar a Deus. Se é algo que está me tirando da presença de Deus, daí eu tenho que parar. Os salmos, como eu falei anteriormente, são muito bons para fazer essa meditação, né? Daí São Francisco de Sales, no capítulo 9, vai falar assim para nós sobre as securas que padecem na meditação. Se tu suceder, Filoteia, que não tenhas gozo nem consolações nas meditações, peço-te de veras que não te perturbes, mas algumas vezes recorre à oração vocal. Queixa-te de ti mesma a nosso Senhor. Confessa a tua indignidade, pede-lhe que venha em teu auxílio. Beija a sua imagem. Muitos de nós, principalmente missionários, pregadores, padres, quando passamos por essas securas, esse termo deserto espiritual, eu tenho um pouco, eu falo eu particularmente, tá? Eu, Robson, fala isso. Não a igreja, não me aprofundei nisso, infelizmente. Mas essa questão de deserto espiritual, o deserto é o local onde que nós estamos só, onde nós mais rezamos, onde mais nos fortalecemos. Então não é ruim. Eu não vejo desertos espirituais como algo ruim. Eu vejo as securas, né, que fazem com que nós nos padecemos na nossa vida de oração. Isso são ruins. O deserto espiritual vai nos fazer fortalecer. Tem pessoas que olham para mim e falam: estou no deserto espiritual, não rezo. Não rezo porque não quer. Quero ver você lá no meio do deserto, naquele solão quente. Se você não vai rezar para Deus te dar água, você não vai rezar. Nos desertos é onde nós mais rezamos, onde nós intensificamos a nossa vida. É nas dificuldades que intensificamos a nossa vida de oração. Infelizmente, né? Por isso que São Francisco de Sales nos ensina a ter todo dia essa vida de oração. Onde, se tiver tudo derrubando, tudo caindo, nós estaremos tranquilos. Se tivermos tudo alegre, estaremos tranquilos, porque estaremos todos os dias na presença de Deus. Voltou, Celito? Voltou? Então, nessas securas, São Francisco de Sales vai nos ensinar maneiras, né? Primeiro, voltar à oração vocal, né? Clamar a Deus, falar para Deus: Deus, não tenho condição, não tenho vontade de rezar, não tenho vontade de estar na tua presença, estou passando dificuldades, né, na minha vida de oração.
Abraçar a cruz, eu gosto muito de fazer isso na minha casa, né? Quando passo por alguma dificuldade, ou eu fico abraçado a Nossa Senhora e choro, ou eu abraço a minha cruz. Isso é uma coisa particular minha, principalmente quando eu estou com muita dificuldade na vida de oração, é onde eu aprendi aqui, né? Ou podemos daí, né? Uma coisa que eu sempre, as pessoas falam, eu não consigo ler, né? Eu não tenho facilidade para a leitura, né? Nós temos que aí usar de coisas boas. Se eu gosto da vida de um santo, eu estou com dificuldade de perseverar na minha vida de oração, mas aquele santo me ajudou muito lá atrás, vou pegar, eu vou ler a vida daquele santo, onde que eu vou me entusiasmar de novo, vou colocar aquela pregação do Hélio de Maria, vou colocar aquela pregação de Celito Garcia, onde faz com que eu volte aquele desejo do Caltedesco, né, de tantos bons pregadores que temos na igreja, né, o Padre Paulo Ricardo, né. Então a gente vai pegar com tudo isso e vamos exercitar novamente. A secura vai passar. Secura espiritual, essa secura onde que a gente começa a padecer na vida de oração e de meditação, principalmente na meditação, ela vai passar, né? Mas só vai passar se nós lutarmos contra. Lembra? É um combate. E muitas vezes temos que combater contra nós mesmos, né? Contra as nossas pessoas, contra as nossas vontades, contra as nossas fraquezas. Aí São Francisco de Sales vai nos passar exercícios. O exercício da manhã, eu não vou falar aqui, tá? Depois você lê, que eu quero que você leia. Mais do que assista às lives, eu quero que você leia. O exercício da noite e do exame de consciência vai nos dar meditações para que possamos fazer bem esses exercícios. Uma coisa que é fundamental, né, para se ter uma alma que ama a Deus, é termos o retiro espiritual. A igreja nos pede, né, nos orienta, a pelo menos 2 dias no ano nos retirarmos. Fazer um retiro espiritual de profundo silêncio, onde nós possamos meditar, contemplar a Deus, voltar, porque principalmente quem trabalha ou quem é missionário e tem seus desgastes anuais, temos que parar e silenciar, ouvir a Deus, né? O silenciar é ouvir a Deus. Eu não consigo ouvir a Deus no meio de um monte de barulho. Por isso que São Francisco de Sales nos orienta sempre a ter um lugar para a oração, um lugar onde que vai ser silencioso, um lugar onde que você vai poder ter esse diálogo com Deus, né? Não somente você falar e não somente Deus falar, mas ter um diálogo com o outro. Ele vai, no capítulo 13 aqui, vai falar para nós das aspirações, orações jaculatórias e bons pensamentos durante o dia. Muito bom esse trecho, depois você lê, né, que estamos terminando, por isso eu quero pular um pouquinho mais para frente. Onde que eu quero chegar aqui no capítulo 14 da Santa Missa, como se há de ouvir. Ainda não te falei do sol dos exercícios espirituais, que é o Santíssimo, Sagrado e Soberano Sacrifício e Sacramento da Missa, centro da religião cristã, coração da devoção, alma de piedade, ministério inefável que compreendia a barca o abismo da caridade divina, e pelo qual Deus, unindo-se realmente a nós, nos comunica de modo magnífico em suas graças e favores. A oração feita em união com este divino sacrifício tem uma força indivisível, de maneira que por ele, ó Filoteia, a alma superabunda em celestiais favores por estar com que apoiada no seu amado, que a deixa tão cheia de odor e suavidade espiritual, que fica a parecer-se como uma coluna de fumo de madeira aromática, de mirra, de incenso, de todos os perfumes, como se diz os cânticos.
Aplica melhor os teus esforços por assistir todos os dias a Santa Missa. Todos os dias, né? Eu, infelizmente, né, fiz 2 vezes o propósito de assistir todos os dias, mas a gente, infelizmente, tem algumas dificuldades aqui, né? Hoje, graças a Deus, temos a catedral onde temos todos os dias a missa. Então, hoje dá para mim fazer, né? Até um propósito novo meu, meio antigo, porque muitas vezes falei de boca para fora, mas agora será um bom propósito. Daí São Francisco de Sales vai nos dar algumas dicas para ouvir, né, a Santa Missa mentalmente, como convém de ouvi-la. O primeiro, desde o princípio até que o sacerdote chegue ao altar, has de fazer com ele a preparação, que consiste em te pôres na presença de Deus, reconhecer a tua indignidade e pedir perdão por tuas faltas. O segundo, desde que o sacerdote sobe ao altar até o Evangelho, considera a vinda e a vida de Nosso Senhor neste mundo, fazendo uma consideração simples e geral. Terceiro, desde o Evangelho até depois do Credo, considera a pregação de Nosso Salvador. Declara querer viver e morrer na fé e na obediência à sua santa palavra e em união com a Santa Igreja. Desde o Credo até o Pai Nosso, concentra o teu coração na morte e paixão de nosso Redentor, que são atual e essencialmente representados nesse santo sacrifício, que com o sacerdote e com o resto do povo oferecerás a Deus Pai, em sua honra e para a tua salvação. Número 5. Desde o Pai Nosso até a comunhão, esforça-te por despertar em teu coração muitos desejos, almejando ardentemente estar sempre junta e unida a Nosso Senhor com amor eterno. E número 6. Desde a comunhão até o fim, dá graças à sua divina majestade, pela sua encarnação, vida, morte e paixão, e pelo amor de que te dá provas nesse santo sacrifício, pedindo-lhe encarecidamente que por este te seja sempre propício, os teus parentes e os teus amigos, e a toda a igreja. Humilhando-te de todo o coração, recebe devotamente a bênção divina, que Nosso Senhor te dá por meio de seu ministro. Mas se queres, durante a missa, fazer a tua meditação sobre os mistérios, que vai seguindo dia a dia, não será preciso que te distraias em fazer esses atos particulares. Mas basta que no princípio formes a intenção de querer adorar e oferecer esse santo sacrifício pelo exercício de sua meditação e oração, pois que em toda meditação se encontram os referidos atos, ou expressamente, ou oculta, ou virtualmente. Dentro de todos esses exercícios, conseguimos meditar e assistir a missa devotamente. Muitos de nós colocamos muitos empecilhos dentro da missa, onde que não conseguimos, né, assisti-la de uma forma perfeita, mediante a vários intempéries, né, várias coisas corriqueiras que se acontecem. Mas São Francisco de Sales sempre vai falar que se existe um propósito, né, não são bem essas palavras, mas é mais ou menos assim. Se existe um propósito fiel em teu coração, um desejo ardente em teu coração de viver uma vida devota, você vai conseguir se fortalecer a cada dia para chegar a essa meditação. Eu vou meditar a missa, eu vou olhar, eu vou ver tudo, mas às vezes eu estou ali olhando o sacerdote, ele não está celebrando da forma correta, mas ali na minha mente eu estou vendo ali o Calvário, estou vendo ali Nosso Senhor sendo crucificado novamente, né? Eu vou conseguir trazer com que a minha mente faça que ali eu estou assistindo o Calvário de uma forma perfeita, entendeu? Por isso que é bom esses exercícios. Capítulo 15
Daí ele vai colocar alguns exercícios públicos e comuns, né, para fazermos. Daí depois do capítulo 16, devemos honrar e invocar os santos sempre, né? Escolhe algum santo particular cuja vida melhor possas apreciar e imitar, e cuja intercessão e tenhas particular confiança. O do teu nome está indicado desde o batismo, né? É muito bom as devoções aos santos, né? Aquilo de falar que quando a gente conhece a vida de um santo e a gente começa a querer imitá-la, é muito bom para a nossa vida, né? Eu sou devoto de Santo Antão. Conheci Santo Antão lendo o livro dele, da vida dele, Celito que me indicou na época, né? Fiquei pirado, amei, né? E lutei para ter uma vida, né, muito indigna perto da dele, né? Mas é um bom exemplo para mim, para me caminhar. Como se deve ouvir e ler a palavra de Deus? Ele vai colocar como que nós temos. Lembre-se sempre, nós temos que fazer um exercício, né? Está acabando meu tempo, só 9 minutos. Nós temos que fazer exercícios, né? Desde postura. Não conseguimos ler e meditar bem a Bíblia sentado de qualquer maneira no sofá, né? Nos colocamos num lugar, nos colocamos na presença de Deus, nos colocamos da forma correta, sentamos, abrimos a Bíblia, sentado com uma mesa onde você pode colocar a Bíblia, ali ler, ter somente aquele momento. Pode se colocar ali um canto gregoriano ou uma música que te eleva a Deus, né? Faça com que você possa meditar o que você está lendo. Assim devemos fazer. No capítulo 18, como devemos receber as inspirações, né? Capítulo 19, eu falei um pouco sobre a confissão na primeira parte, né? Na primeira introdução. Ele vai nos dar várias fórmulas de meditação, né? Para fazer sempre uma boa confissão. Ele fala aqui, naquele tempo ainda, né, que se não tinha ainda missa frequente, missa diária, mas que o cristão tinha que estar, né, com sua confissão em dia, pelo menos semanal, né? Ele colocava dessa forma, de ser semanal a sua confissão. Onde muitos de nós às vezes passamos anos sem se confessar. Daí ele vai colocar aqui no capítulo 21 como se deve comungar. Deixa eu pegar um fizinho aqui. Comunga frequentemente, Filoteia, e o mais frequentemente que te possas, de acordo com o conselho do teu pai espiritual. E podes crer-me, as lebres, as nossas montanhas no inverno, tornam-se brancas, porque não vêm nem comem, senão neve. E a tua força de adorar e comer nesse divino sacramento a beleza, a bondade e a própria pureza, has de tornar-te tão bela, toda boa e toda pura. Então uma vida, né, uma vida devota, uma vida que ama a Deus, uma enamorada de Deus, uma alma enamorada de Deus, é aquela que busca esses dois sacramentos para se fortalecer, né, nessa vida de oração meditativa: a confissão e a comunhão, a Sagrada Eucaristia. Esses dois pilares vão nos fortalecer a uma vida de oração, porque muitos caem, porque muitos se enfraquecem, porque muitos não conseguem obter sucesso na sua vida de oração, porque não colocam como estrutura esses dois pilares na sua vida de oração. Por isso que muitos de nós não conseguimos ter uma fidelidade na oração, não conseguimos completar nenhuma novena, muitas e muitas vezes, não conseguimos ter uma fidelidade com Deus. E é tudo a partir da oração. São Francisco de Sales começa na oração, essa introdução, né? São Francisco de Sales nos ensina, e ao longo do seu livro, para que nós, a começar de nós, lembrei da forma, a começar de nós,
né? Mesmo com a nossa pequenez, mesmo com a nossa fragilidade, mas a começar de nós, um desejo de ter essa alma que ama a Deus. É a começar de nós. Não sei se vocês conseguiram compreender tudo. Depois, quem quiser me chamar no direct. Falei rápido demais porque ele é muito longo, né? Nossa comunidade ficou quase 6 meses para dar toda a formação desse livro. 6 meses, se eu não me engano. E eu estou resumindo muito. Queria falar mais coisas, mas o tempo é meio escasso, né? Escasso. Qualquer dúvida, qualquer coisa que tiver, que você possa me chamar no direct, eu vou estar disponível. Se você ainda não tem o PDF do livro, me chame, eu entrego para você, eu envio para você, tanto por e-mail quanto por WhatsApp, tá bom? Infelizmente, não comecei com a oração, que sempre começo, mas quero terminar, como sempre termino, colocando tudo ao Imaculado Coração de Maria, que a Santíssima Virgem Maria possa olhar para cada um de nós, olhar para a nossa vida, olhar pelas situações com que nos encontramos, olhar pela nossa vida de oração e interceder por essa nossa vida de oração, unindo ao coração de nosso Senhor todos os desejos que habitam em nossos corações, que ela possa elevar a Jesus, para que possamos ter essa alma enamorada de Deus. Tu, ó Santíssima Virgem Maria, espelho da justiça, Mãe de misericórdia, que possa olhar por cada um de nós, olhar por todas as nossas situações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Tem alguma pergunta aí? Tem 2 minutos aqui ainda. Se tiverem alguma pergunta. Não quis rezar em latim porque o Celito já zoou na questão do latim Mazzaropi. E é bem assim mesmo. Espero ter contribuído, tá? Se algo não for da vontade de Deus, tenho toda a certeza que cairá por terra. Peço encarecidamente, se você ainda não contribui com a nossa comunidade, a comunidade Ignis, né, por favor nos ajude a manter a nossa comunidade, ajude a todo o empenho que temos e a dedicação que queremos ter cada vez mais com as almas, né? Temos uma plataforma, depois vou deixar o link da plataforma. Se ele tiver aí, Celito, manda para nós o link, tá? Por favor, manda para nós o link. Se você quer nos ajudar, quer contribuir com a nossa comunidade, entre nesse link, nos ajude com a nossa plataforma, se inscreve nela, assiste as formações que temos nela. Coloque também, né, o Celito, nosso fundador, ele criou um Apoia-se para ajudá-lo, né? O Celito é missionário, vive da providência. Eu acompanho muito ele, eu sei o tanto que ele sofre e ele nunca foi de reclamar, tá bom? É o maior exemplo que eu tenho, né, de pregador, porque ele nunca foi de reclamar de nada. E a gente passou cada perrengue, que um dia a gente tem que fazer algo junto aqui para falar dos perrengues, né? Mas era só risadas. Então assim, ajude no Apoia-se do Celito, ajude a nossa comunidade que sempre passa por dificuldades, mas que também tem um desejo enorme de salvar as almas, tá bom? Deus os abençoe. Vai terminar o tempo aqui, né? Celito, manda também edições Ignis aí, Celito, para quem quiser comprar os livros da Excelência da Santa Missa, né? E também as camisetas, né? Procure aí o link, por favor. Deus os abençoe. Salve Maria Puríssima. Estivemos e sempre estaremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau.